Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana. Olá, os amigos da Gazeta do Povo. Fred, teve início então a COP30 em Belém, no Pará, e várias controvérsias e várias polêmicas envolvem esse evento. Nem vamos comentar, questão dos valores para quem está lá, em Belém. Ainda bem que a gente não precisou ir, Fred? Com certeza. Mas, de qualquer forma, então vamos falar. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos já disse que não viria para o evento, mas não poupou críticas à COP30. Pois é. Mais uma polêmica envolvendo um ponto de mais um de tensão entre Brasil e Estados Unidos, envolvendo agora a realização da COP30, que, como tem sido publicado em vários veículos, tem sido objeto de muitas polêmicas e um certo fiasco internacional, considerando primeiro os gastos que o Brasil acabou empreendendo para realizar esse grande evento, que é a 30ª COP, justamente a Conferência das Nações Unidas que discute a questão da mudança climática. O primeiro marco foi a Rio 92, na década de 90. Tivemos depois o Protocolo de Kyoto, em 1997, que estabeleceu uma série de critérios para que os países tentassem limitar a emissão de gases de efeito estufa. E o ápice desse processo com o Acordo de Paris, em 2015, em que o mundo, ali, aproximadamente 190 países, acabaram por se comprometer a limitar a emissão desses gases de efeito estufa e ali uma meta específica de tentar não aumentar a temperatura média global no máximo a 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Desde então, desse Acordo de Paris, em 2015, nós temos então esses 10 anos da vigência desse acordo e um acordo que também é alvo de muitas críticas, especialmente hoje em que o contexto geopolítico do mundo se alterou bastante. O próprio Estados Unidos, em 2020, havia se retirado do Acordo de Paris durante a presidência de Donald Trump. Em 2021, os Estados Unidos voltam a formalizar o apoio ao Acordo de Paris na gestão Biden e agora, com a volta do Trump ao poder em janeiro desse ano, também os Estados Unidos novamente se retiram do Acordo de Paris, mas a retirada definitiva a contar a partir de janeiro de 2026. Desde 92, com a realização da Rio 92, ali, em que a ONU aprovou uma série de convenções ambientais, foi a primeira vez que os Estados Unidos não enviaram uma delegação para participar da COP. E o presidente americano, então, fez uma publicação no domingo criticando, dentre várias coisas, uma estrada que foi realizada em Belém, com ali a abertura de 4 vias e que teria acarretado o desmatamento de aproximadamente 100 mil árvores e que foi envolto, então, muito em polêmica, que disse o presidente americano Donald Trump, que devastaram a floresta do Brasil para construir uma rodovia de 4 pistas para ambientalistas viajarem. Virou um grande escândalo. No que ele foi respondido, inclusive, pelo governador do estado do Pará, Helder Barbalho, que disse o seguinte: em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano Donald Trump deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas. Poderia celebrar a redução histórica no desmatamento da Amazônia, com destaque para o estado do Pará, que obteve o seu melhor resultado. É melhor agir do que postar. Então, nós temos, do ponto de vista objetivo, uma COP extremamente esvaziada. Desde de 6 anos para cá, que teve a presença de menos representantes de países do mundo. Nós tivemos aí a presença de 31 chefes de governo ou de estados. Apenas para título de comparação, a COP26, que foi na Escócia, teve ali a presença de 120 representantes, chefes de estado e de governo. A COP28, em Dubai, contou com a presença de 139 líderes de vários países do mundo e agora então tivemos a presença de apenas 31. E chamou a atenção a ausência de pessoas próximas ao Lula, como o presidente chinês Xi Jinping, Vladimir Putin da Rússia e outros membros do BRICS, dentro dessa nova estratégia geopolítica empreendida pelo governo brasileiro no governo Lula III. Inclusive, havia uma expectativa de que eles participassem, no entanto, acabaram não vindo. Então você vê que é uma COP30 esvaziada e envolta em uma série de críticas também à própria postura do governo brasileiro, porque há algumas semanas o próprio governo conseguiu a autorização para explorar o petróleo na foz do rio Amazonas, na margem equatorial.
Então, essa que é uma questão envoltas em polêmicas, que é justamente a exploração de combustíveis fósseis no momento em que o Brasil encabeça a COP30, que busca justamente fazer e empreender iniciativas no sentido de uma transição energética, tornando os países menos dependentes de combustíveis fósseis e se utilizando aí de fontes renováveis de energia. Então, é justamente nesse momento, mas sabemos que o que acontece hoje no mundo em relação à política energética, especialmente com um cenário de guerra, temos no caso, por exemplo, da Europa, na guerra Rússia-Ucrânia, em que a Alemanha se colocou num papel muito difícil hoje, porque dependia muito de gás e petróleo russos, e isso acabou impactando o custo energético para um país que é um país com a maior economia da Europa, a economia mais industrializada da Europa, a Alemanha. Então há hoje uma grande discussão em relação a essa matriz energética no mundo. Inclusive o próprio Trump, quando chega agora no seu segundo mandato, uma das suas políticas principais na área energética, aquela do Baby Drill, que é justamente regulamentando esse mercado energético, possibilitando que os Estados Unidos possam explorar petróleo mediante perfuração de poços ao redor do país. E assim também o Brasil, seja na exploração do petróleo, né, do pré-sal, e agora essa exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, também mostra que o país, a despeito de um discurso em que se vocaliza ali a tentativa de fazer uma transição energética, adotando fontes renováveis de energia, o país adotando aí essa política de explorar o petróleo na foz do Rio Amazonas. Então, esse é um cenário hoje geopolítico do mundo em que você vê que o mundo, a despeito de um discurso, né, de tentativa dessa transição energética, você vê os países adotando uma política de tentar, de alguma maneira, criar uma independência energética e voltando àquelas fontes tradicionais de energia. Tanto assim que há algumas semanas o próprio Bill Gates, um dos maiores empresários do mundo, dono da Microsoft, ele que também, por meio da sua fundação, financiava uma série de políticas voltadas a essa questão da mudança climática e da transição energética, ele falou na necessidade de repensar todas essas políticas, em considerando justamente o custo que essas políticas acarretam, especialmente para os países mais pobres. Ele disse basicamente, eu acho que é até interessante trazer um trecho desse texto dele, que rodou o mundo inteiro, que ele disse o seguinte: olha, uma visão apocalíptica das mudanças climáticas que diz o seguinte: em poucas décadas, mudanças climáticas cataclísmicas dizimarão a civilização. As evidências estão por toda parte. Basta olhar para as ondas de calor e tempestades causadas pelo aumento das temperaturas globais. Nada importa mais do que limitar o aumento da temperatura. Felizmente para todos nós, essa visão está errada. Embora as mudanças climáticas terão consequências sérias, especialmente para as pessoas dos países mais pobres, elas não levarão à extinção da humanidade. As pessoas poderão viver e prosperar na maioria dos lugares da Terra no futuro previsível. As projeções de emissões caíram e com as políticas e investimentos certos, a inovação nos permitirá reduzir as emissões muito mais. Infelizmente, a perspectiva apocalíptica está fazendo com que grande parte da comunidade climática foque demais em metas de emissões de curto prazo e está desviando recursos das coisas mais eficazes que deveríamos fazer para melhorar a vida em um mundo em aquecimento. Não é tarde demais para adotar uma visão diferente e ajustar nossas estratégias para lidar com as mudanças climáticas. Essa é uma chance de refocar na métrica que deveria contar ainda mais do que as emissões e mudanças de temperatura, melhorar vidas. Nosso principal objetivo deve ser prevenir o sofrimento, particularmente para aqueles em condições mais difíceis que vivem nos países mais pobres do mundo. Embora as mudanças climáticas machuquem mais os pobres do que qualquer outro grupo, para a grande maioria deles, não será a única ou mesmo a maior ameaça às suas vidas e bem-estar. Os maiores problemas são a pobreza e as doenças, como sempre foram. Entender isso nos permitirá focar nossos recursos limitados em intervenções que terão um maior impacto para as pessoas mais vulneráveis. Então você vê esse questionamento em relação a essa questão do acordo climático celebrado em Paris em 2015 e uma mudança de posicionamento de prioridades no mundo em relação a essa agenda climática, até porque nós sabemos que com essas novas tecnologias, especialmente no campo da inteligência artificial, há uma necessidade muito grande de energia e você vê, de fato, os países, então, apelando aí a novas fontes de energia, mas recorrendo também àquelas fontes tradicionais, especialmente a exploração de combustíveis fósseis, considerando, inclusive, esse contexto geopolítico problemático do mundo e
a própria recolocação do comércio internacional. Então, você vê uma COP, de fato, esvaziada, com essas críticas muito grandes em relação ao governo brasileiro, aos gastos, que chegaram aí na ordem de 5 bilhões de reais, uma crítica muito forte, porque desses 5 bilhões, aproximadamente 1,5 bilhão vieram de recursos da Itaipu. A Itaipu, que conseguiu pagar o seu financiamento de construção, o encerramento desse pagamento em 2023, e criou ali uma nova rubrica no seu orçamento chamado de gastos socioambientais, e em vez de encerrar o pagamento do financiamento que propiciou a construção da usina, né, desvencilhando-se desse custo financeiro, diminuir a conta dos pagadores, aí, né, dos consumidores de energia no Brasil, ela optou por criar uma nova rubrica no seu orçamento e, dentro dessa rubrica, destinar recursos, por exemplo, para a realização da COP, ali, da ordem de 1,5 bilhões de reais, o que, óbvio, foi objeto de muitas críticas, até porque considerando que a empresa está localizada no estado do Paraná e fazendo ali gastos no estado do Pará sem a devida justificativa. Para além de denúncias envolvendo superfaturamento de contratos, malversação, no caso agora da Cúpula dos Líderes, que são os eventos que precedem a COP propriamente dita, quando se reúnem ali os chefes de governo e de estado dos países. Nós tivemos na quinta e sexta-feira a realização da Cúpula dos Líderes em Belém do Pará, umas críticas, por exemplo, em que na sede do evento faltava água, e até porque esse é um problema candente no Pará, em Belém do Pará, falta de saneamento básico, dentre outras questões. Então, você vê um cenário conturbado e com o próprio presidente americano, então, formulando essa crítica à realização do evento. Interessante dizer que, considerando esses custos altos de realização do evento, a questão de hospedagem, inclusive, 25 países haviam feito uma carta há um mês aproximadamente, pedindo com que houvesse uma mudança da sede. Tanto assim que os organizadores optaram por contratar 2 navios de cruzeiros marítimos para receber as delegações, considerando a escassez de vagas de hospedagem em Belém do Pará e a ausência de estrutura da cidade para receber um evento que recebe aproximadamente 50 mil pessoas. Então, você vê essa questão, o próprio presidente da Áustria falou que não estava vindo para a COP30 em relação a essa explosão dos gastos, aumento dos custos do evento e que não justificaria o governo austríaco participar de um evento com um custo desse tamanho. Então, você vê que, de fato, é uma COP que ficou envolta em polêmicas, críticas e com essa nova crítica também endereçada pelo presidente americano, considerando até o contexto que nós falamos no último 15 minutos, em que o Lula foi para a Colômbia participar do evento da CELAC em reunião com a União Europeia para tratar da questão da solidariedade do governo brasileiro à Venezuela, considerando esse aumento da tensão entre os dois países. E aqui, só para encerrar o comentário, queria trazer um novo ponto de tensão agora entre o Brasil e os Estados Unidos, que envolve a JBS, a empresa de carnes. O presidente americano, na última semana, declarou a abertura de uma investigação pelo Departamento de Justiça americano, considerando que a JBS é hoje a maior empresa de exploração do mercado de carnes nos Estados Unidos, inclusive com aquelas notícias de que os irmãos Batista teriam facilitado o encontro do Lula com Trump, eles que também doaram para a festa de posse do presidente americano. Então, o governo americano anunciou o seguinte, que, olha, hoje o presidente americano determinou que o Departamento de Justiça inicie uma investigação sobre as maiores empresas de processamento de carne do país por possível conluio, fixação de preços e manipulação de preços. E aí diz o presidente Donald Trump, sempre protegeremos nossos pecuaristas americanos que estão sendo culpados pelo que é feito pelas empacotadoras de carne de propriedade majoritariamente estrangeira, e aqui ele se refere à JBS do Brasil, que inflacionam artificialmente os preços e colocam em risco a segurança do suprimento alimentar da nossa nação. A ação deve ser tomada imediatamente para proteger os consumidores, combater monopólios ilegais e garantir que essas corporações não estejam lucrando criminosamente às custas do povo americano. Então, você vê, para além dessa questão da própria crítica à atuação do Brasil na COP30, agora também uma investigação aberta contra a JBS nos Estados Unidos para apurar eventual manipulação de preços e preços abusivos sendo cobrados dos consumidores americanos, Luciana. Então, análise desse tipo você sabe só aqui na Gazeta do Povo. A edição de hoje fica por aqui. A gente espera você na próxima edição. Tchau! Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado.
Fred, bem-vindo. Olá, Rossana. Olá, os amigos da Gazeta do Povo. Fred, o projeto de lei antifacção é a principal aposta do governo para tentar combater o crime organizado e tem gerado muitas controvérsias, inclusive com muitas conversas entre governo, Polícia Federal, o relator do projeto, que inclusive conversou por telefone com o diretor-geral da Polícia Federal, porque o medo da corporação é que perca a capacidade de investigação, e a gente sabe o quanto isso é importante para combater a violência, não só no Rio de Janeiro, obviamente, mas em todo o Brasil. Pois é, Rossana, há uma controvérsia, envolvendo esse PL antifacção. O Guilherme Derrite, que é o atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi designado o relator, ele se afastou da secretaria para reassumir o mandato de deputado federal e se tornou, então, o relator desse PL antifacção. Está sendo discutido agora, no âmbito do Congresso, o conteúdo desse projeto, até porque o relator propôs uma série de alterações naquele texto inicial que foi enviado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, especialmente foi redigido pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e essa polêmica envolvendo a eventual supressão da competência da Polícia Federal para apurar esses crimes envolvendo organizações criminosas que, a princípio, no texto proposto pelo relator, caberia às polícias civis dos estados apurar, investigar a materialidade e a autoria dos crimes envolvendo organizações criminosas que, pelo texto do relator, ficariam equiparados os atos dessas organizações a atos de terrorismo, quando envolvam, por exemplo, a questão de fechamento de vias, a questão das barricadas, o domínio territorial sobre determinadas localidades. E essa polêmica e a disputa entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo veio justamente de uma nota pública que foi lançada pela Polícia Federal por meio do seu diretor-geral, Andrei Rodrigues, de alguma maneira questionando o texto do relator. Dentro do parlamento não pegou bem, inclusive, pois os parlamentares viram essa nota da Polícia Federal como uma tentativa de interferência no debate do Poder Legislativo. Interessante dizer também que uma outra decisão do ministro Alexandre de Moraes envolvendo esse tema tem gerado extrema controvérsia, que é uma decisão do ministro que mandou suspender um inquérito policial que estava tramitando no Rio de Janeiro, envolvendo a investigação do deslocamento dos corpos daqueles criminosos que foram abatidos pela polícia na operação realizada nas favelas do Rio, no Complexo da Penha e do Alemão, em que os corpos, depois das mortes, eles acabaram sendo deslocados pela população local das matas para as ruas, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava apurando eventual crime de fraude processual, justamente porque havia ali depois a questão deles tirarem as roupas daquelas pessoas, no sentido de parecer que fossem vítimas inocentes, não criminosos que foram abatidos num conflito armado entre as forças policiais e os membros dessas organizações narcoterroristas, especialmente porque essas pessoas estavam vestindo roupas camufladas próprias de forças militares e então a polícia estava investigando essa eventual fraude processual que buscava comprometer de alguma maneira o trabalho policial, e o ministro Alexandre de Moraes então deu uma decisão mandando suspender a apuração, esse inquérito que estava tramitando perante a delegacia do Rio de Janeiro. E aqui, então, até queria trazer uma breve reflexão também dentro desse contexto de discussão do PL da antifacção, que o Atlas da Violência foi publicado na última semana pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão do governo federal que faz uma série de pesquisas, e especialmente eles lançaram esse Atlas da Violência em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em que eles analisam todo o contexto da violência no país, tomando como medida o índice de homicídios, número de mortes por 100 mil habitantes no país e o contexto de avanço da criminalidade organizada, dessas facções criminosas atuando na totalidade dos estados brasileiros. Aqui é interessante dizer que eles apuraram, no ano de 2023, aproximadamente 45 mil homicídios que foram praticados no país, e o cálculo total é de 49 mil homicídios, porque eles consideram o que eles denominam de homicídios, os homicídios registrados, que foram 45 mil aproximadamente, e mais 4 mil homicídios foram os homicídios ocultos, que são aqueles homicídios, mortes violentas, cuja causa não foi identificada. Então, eles fazem ali uma estimativa e chegaram no total de 49 mil mortes de homicídio em geral no Brasil em 2023. E aqui alguns dados interessantes, considerando toda essa discussão hoje de segurança pública no país. Primeiro, eles também classificaram e fizeram essa avaliação em função do tamanho dos municípios.
municípios entre até 100 mil habitantes, entre 100 mil habitantes e 500 mil habitantes, e municípios com mais de 500 mil habitantes. Então, municípios pequenos, médios e grandes. E hoje há uma interiorização da criminalidade, criminalidade que era prevalecente nos grandes municípios do país. Esses grandes municípios tinham uma taxa média de homicídios maior que a dos municípios médios e pequenos, e hoje você vê uma disseminação desses homicídios, e a maior parte desses homicídios se encontram localizados nos municípios de médio tamanho, entre 100 mil e 500 mil habitantes. É interessante dizer que hoje, então, a nossa taxa no Brasil, que é uma forma de calcular o grau de violência social e a estimativa utilizada ao redor do mundo para calcular a violência nos vários países do mundo, o Brasil tem hoje uma taxa, então, de 23 mortes a cada 100 mil habitantes. E em relação às regiões do país, uma reflexão interessante aqui, que dos 10 municípios mais violentos do país, 5 se encontram no estado da Bahia, e dos 20 municípios mais violentos, 10 se encontram no estado da Bahia. Hoje, o município mais violento do país é o município de Santana, no estado do Amapá, tem uma taxa aí de 87,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Além disso, nós temos aqui alguns dos municípios mais violentos do país. O município de Camaçari tem, na Bahia, 79 homicídios a cada 100 mil habitantes. Jequié, Juazeiro, Simões Filho, Feira de Santana, Eunápolis, Salvador e Teixeira de Freitas. E, completando essa lista, também os municípios de Sorriso, no Mato Grosso, 75 mortes a cada 100 mil habitantes. Maranguape, no Ceará. Maracanaú, no Ceará. Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. São Lourenço, em Pernambuco. Timon, no Maranhão. Paranaguá, no Paraná. E Altamira, no Pará. Então você vê que dos 20 municípios mais violentos do país, apenas um da região sul, no estado do Paraná, Paranaguá. Os 19 demais municípios mais violentos do país são das regiões norte e nordeste. E é interessante dizer que analisando ali os 20 municípios mais violentos do país e os 20 menos violentos, há uma diferença de 17 vezes maior os municípios mais violentos. Essa comparação em relação do Brasil com a Europa, o Brasil é 10 vezes mais homicídios na média do que a Europa, e você vê então que dentro do Brasil uma desproporção maior do que aquela existente entre o Brasil e a própria Europa. Em relação às capitais, interessante dizer aqui também que hoje, como dissemos, o Amapá é o estado mais violento do país e, em termos de capital, o Macapá é a capital mais violenta do país, com um índice de 67,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Na sequência, você tem aí, nas 10 capitais mais violentas do país, capitais do Norte e do Nordeste. Na sequência do Macapá, nós temos Salvador, Maceió, Manaus, Porto Velho, Recife, Palmas, Fortaleza, Rio Branco e Boa Vista. E nos municípios mais seguros do país, das capitais, a capital de Florianópolis com 9,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Depois, na sequência, Brasília com 12,3, São Paulo com 14,1, Cuiabá 15,4, Goiânia 17,1 e Belo Horizonte 17,6. E então muito desse alto índice de homicídios no Brasil, que dentre os países da América Latina, hoje se encontra entre os países mais violentos da América Latina, nós temos justamente mortes envolvendo disputa de facções criminosas, tanto assim que os estados mais violentos hoje do país, tanto Amapá quanto a Bahia e o Ceará, tem uma disputa muito grande de facções criminosas. No caso do Ceará, nós temos aproximadamente 8 facções criminosas atuando no estado. Na Bahia, entre 17 a 21, a depender do estudo e da fonte. Então, e no Amapá também, de 2 a 3 facções criminosas atuando, e com um problema ali muito forte hoje no Amapá, o que explica essa explosão da violência no estado, que é a exploração do tráfico de drogas e da exportação, um polo exportador de drogas, o Amapá se tornou por meio do Porto de Santana. Que, a princípio, nós tínhamos tradicionalmente a exportação de drogas no Brasil, pelo que se denomina a rota caipira, que a cocaína saía da Bolívia, entrava no Brasil por Corumbá, no Mato Grosso do Sul, atravessando todo o interior do estado de São Paulo e chegava até o Porto de Santos para ser exportada. A partir de 2016,
especialmente, viu-se um incremento das atividades do PCC, do Comando Vermelho e de outras facções nas regiões norte e nordeste do país, em que eles estabeleceram uma nova rota do crime, que é a rota dos Solimões, em que a cocaína vem da Colômbia, passa por Tabatinga, no Amazonas, ou sai do Peru via Alto do Juruá, no Acre, atravessa toda a região amazônica. Então essa droga acaba sendo exportada pelas capitais nordestinas ou pelo Porto de Santana, no Amapá. Então, você vendo a cocaína entrando via Acre ou Amazonas, e também uma outra rota, em vez de ir para o Nordeste, acaba passando pela região Centro-Oeste, cortando os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, muito dessa explosão da criminalidade no país está justamente em decorrência dessa interiorização das facções criminosas no país. Aqui é interessante dizer também que o estado hoje com o menor índice de homicídios do país é o estado de São Paulo. Essa curva de redução de homicídios vem desde 1999 e dentre uma série de fatores que explicam essa redução dos homicídios na região, há um fator que eles chamam de Pax do monopólio. Basicamente, no estado de São Paulo, praticamente só o PCC atuando no território, de alguma maneira houve um controle dos homicídios pela facção, no sentido também de não despertar, porque os homicídios acabam despertando a atenção da polícia e uma certa pax estabelecida pelo PCC no estado de São Paulo que explica, em alguma medida, a redução de índice de homicídios no estado de São Paulo. Há uma explicação semelhante para essa redução de homicídios no estado de Santa Catarina, que também tem duas facções de atuação, uma delas o próprio PCC, que diz ali que há uma pax de um duopólio entre essas duas facções, o PCC explorando drogas mais na região do Porto, especialmente Porto de Itajaí, e outra facção catarinense explorando o tráfico de drogas no interior do estado. E essa coexistência pacífica, por assim dizer, entre as duas facções também explicou uma redução do número dos homicídios nesses dois estados do país. Então nós temos aí essa explosão da criminalidade no país e especialmente, então, segundo esses dados do Atlas da Violência 2025, com uma interiorização do número de homicídios, especialmente nos municípios de tamanho médio, entre 100 mil e 500 mil habitantes, em decorrência dessa interiorização das facções, até porque, segundo o dado do Ministério da Justiça, hoje em atuação no Brasil, 88 facções. E aqui é até interessante dizer que, dentro dessa operação realizada no Rio de Janeiro, em que uma parcela da imprensa tem denunciado o que vê como a letalidade da polícia carioca, com aquela morte de 117 criminosos, que hoje o estado que, em números absolutos, tem maior mortes em decorrência de confrontos com a polícia é o estado da Bahia, em que somente nesse ano houve ali 1.252 mortes ocasionadas por confrontos entre bandidos e a polícia. O número atualizado do Rio de Janeiro, 520 mortes em decorrência de confrontos com a polícia. Em números relativos, nós temos aqui a taxa por 100 mil habitantes dessa letalidade policial. Nós temos o estado do Amapá, justamente o Amapá, em que eu disse que hoje é o estado mais violento do Brasil, tem uma taxa de morte ali de 20 homicídios a cada 100 mil habitantes envolvendo confrontos com a polícia. No caso da Bahia, que em termos relativos é o segundo estado com a maior taxa de letalidade policial, 11,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, você vê justamente nesses estados, Bahia e Ceará, que há essa expansão do crime e esses dados também de um aumento, obviamente, de confrontos entre as forças policiais e essas organizações criminosas que explicam também o aumento do índice de homicídios. E aqui é interessante dizer também, em relação ao estado do Ceará, uma informação que veio a público nessa semana. Nós relatamos aqui no 15 Minutos já um problema grave de domínio territorial do Comando Vermelho em municípios do Ceará. Nós temos o caso do município de Nova Morada, fica a 170 quilômetros de Fortaleza, em que 2.000 pessoas foram expulsas das suas casas pelo crime organizado. E, neste ano, o Tribunal de Justiça do Ceará acabou por conceder o habeas corpus ao traficante que expulsou essas pessoas de suas casas. Então, fica aí essa preocupação, inclusive, até o relatório do Atlas da Violência, ele é concluído com essa preocupação dessa infiltração das facções criminosas dentro das estruturas estatais, da política e também das estruturas judiciárias. E essa decisão do Tribunal de Justiça do Ceará mostra a importância da sociedade estar vigilante, até porque tivemos essa notícia tenebrosa, por assim dizer, de um traficante que foi solto e, na sequência, expulsou ali 2.000 pessoas das suas casas no município de Nova Morada, em Ceará. Rosana. É importante só a gente destacar, né, Fred, a postura do governo que quer combater as facções criminosas investigando
apenas as operações financeiras, né, não fazendo operações territoriais, vamos dizer assim, citando, claro, o que aconteceu no Rio de Janeiro, e também a postura do presidente da Câmara, que cedeu à pressão e adiou a votação do PL antifacção, dizendo que vai conversar com o ministro da Justiça, Lewandowski, para ver o que são os próximos passos aí das alterações do texto. Pois é, há uma resistência muito grande do governo ao texto proposto pelo DERIT, e você vê então o Hugo Motta tentando fazer aí uma intermediação, até porque o governo tinha ficado insatisfeito com a própria indicação do DERIT como relator desse PL, considerando justamente que o DERIT é o atual secretário de Segurança Pública do governador Tarcísio, em São Paulo, que hoje é um dos maiores opositores, né, adversários do governo federal. Bom, Motta pelo menos garantiu que não vai tirar o poder de investigação da Polícia Federal. A gente espera para ver o que vem por aí, né? O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera vocês, claro, na próxima edição. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Fred, seguimos falando sobre o PL antifacção, porque agora tem uma crise aí entre governo e Hugo Motta, né? O governo e a Câmara, enfim. O governo voltou atrás, mas essa votação ainda não saiu, né? Pois é, ainda não saiu. Há muita confusão envolvendo esse tema e uma pressão do governo sobre o relator desse PL antifacção, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, também deputado federal pelo Estado. Ele se licenciou do cargo, se afastou do cargo de secretário para poder reassumir o mandato de deputado federal, e ele foi designado como relator do PL antifacção na Câmara dos Deputados. Chama atenção aqui que antes até da escolha do Guilherme Derrite como relator do caso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, teria se reunido com os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes para que eles, de alguma maneira, autorizassem a escolha do Guilherme Derrite como relator desse PL. Guilherme Derrite, que já foi relator, inclusive, do PL que levou ao fim das saidinhas temporárias, projeto que depois, inclusive, havia sido vetado pelo presidente Lula e depois esse veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. E agora ele também relator desse PL antifacção. Havia uma polêmica muito grande envolvendo a questão da classificação das organizações criminosas como organizações terroristas. O governo federal, especialmente por meio do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é contrário a essa classificação. Então, no primeiro momento, no primeiro relatório apresentado pelo Guilherme Derrite, ele não classificava essas organizações como organizações terroristas, mas simplesmente equiparava os atos dessas organizações, como, por exemplo, o domínio territorial, como atos terroristas. Então, não eram considerados propriamente atos terroristas, mas receberiam um tratamento jurídico equivalente àquele regime jurídico existente hoje na lei antiterrorismo, uma lei de 2016, dentre os quais ele previa ali um cumprimento de pena privativa de liberdade, de reclusão, de 20 a 40 anos. Diante dessa resistência do governo, ele apresenta agora, inclusive, já um terceiro relatório, que seria o relatório final, e que faz, basicamente, ele voltou atrás nesse ponto e criou um marco legal de combate ao crime organizado. Sem alterar a lei das organizações criminosas e nem a lei antiterrorismo, ele cria uma terceira lei, que é essa lei que estabelece uma série de princípios, medidas a serem tomadas contra as organizações criminosas, envolvendo um tratamento jurídico que mantém essa questão da pena privativa de liberdade de 20 a 40 anos, criaria um banco nacional de facções criminosas do Brasil e de faccionados, de indivíduos integrantes dessas organizações, para fins de facilitar o combate a essas organizações e identificar de forma mais célere os integrantes dessas organizações, para além, inclusive, de uma medida que envolve intervenção judicial em empresas que estejam ligadas a essas organizações criminosas. Para além disso, ele também proíbe a concessão de auxílio-reclusão à família de presos integrantes dessas facções criminosas, e o que prevê ali, além de outras medidas restritivas que envolvem, inclusive, bloqueio de bens, especialmente o combate no sentido de sufocar financeiramente essas organizações. Interessante dizer que toda essa discussão referente à classificação dessas organizações como organizações terroristas, uma das resistências do governo é de que, eventualmente, essa classificação levaria a um ataque à soberania nacional brasileira.
No entanto, esse argumento não procede, porque basicamente na prática, o que significa classificar essas organizações como organizações terroristas? É justamente você munir o Estado de instrumentos jurídicos legais nacionais e internacionais que facilitem a questão de sufocar financeiramente essas organizações. Você tem, especialmente depois do atentado às Torres Gêmeas, em 2001, a criação de todo um aparato jurídico internacional que busca facilitar a repressão a essas organizações terroristas, especialmente facilitando o eventual bloqueio de bens dessas organizações e de indivíduos ligados a essas organizações, medidas também que facilitam a eventual extradição de indivíduos integrantes dessas organizações terroristas, especialmente por meio ali da Interpol, da Europol, que é a organização ligada às polícias no âmbito da União Europeia, e inclusive no âmbito da ONU, um escritório que é dedicado exclusivamente ao combate ao terrorismo. E aqui eu acho que é interessante a gente trazer alguns números que demonstram a dimensão desse problema hoje no Brasil. Nós temos hoje, para fins de comparação, as forças policiais brasileiras, nós temos aproximadamente 400 mil policiais militares, 95 mil policiais civis e 13 mil policiais federais. Então, nós temos aproximadamente 500 mil de homens integrantes das forças policiais no Brasil. Para fim de comparação, hoje, segundo estimativas, o PCC possui 40 mil faccionados e o Comando Vermelho aproximadamente 60 mil homens. Interessante que o próprio secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Cury, fez um estudo muito grande sobre a atuação dessas organizações nas favelas do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 1.800 favelas e ele estima que cada uma dessas favelas tenha ali aproximadamente entre 30 a 40 integrantes de facções atuando nesses territórios, o que nos levaria só no Rio de Janeiro ao número ali entre 60 a 80 mil integrantes de facções criminosas atuando nas favelas do Rio de Janeiro. Então, nessa estimativa mais baixa, considerando só as duas principais organizações criminosas atuando no país, elas têm uma força que equivale a 20% da força policial existente hoje no Brasil. Se for considerar as demais facções que hoje o Ministério da Justiça identifica a atuação de 88 facções criminosas no Brasil, você tem um número que se aproxima muito da atual força policial do país. Como eu disse, você tem 500 mil de homens atuando, seja nas polícias civis, na Polícia Federal e nas polícias militares. Então, para ver o quanto há um desafio em relação à atuação dessas organizações hoje no Brasil. E é interessante dizer que a própria Instituto de Pesquisa, o Genial Quest, fez uma pesquisa apurando a opinião dos brasileiros em relação a toda essa operação no Rio de Janeiro e a classificação dessas organizações como organizações terroristas. E eles chegaram a alguns números interessantes. 67% dos brasileiros aprovam a operação realizada no Rio de Janeiro e 67% também concordam que a força utilizada pela polícia não foi exagerada diante dos desafios que o crime representa nessas regiões, especialmente nos complexos do Alemão e da Penha. Além disso, eles consideram que, dentre as principais medidas a serem tomadas pelo Estado brasileiro para combater essas organizações, estão justamente ali, entre essas medidas, 46% dos brasileiros acham que leis mais rígidas, penas maiores e a justiça não soltar os criminosos. Além disso, 88% dos brasileiros é favorável a aumentar a pena para o crime de homicídio praticado por organizações criminosas, 65% é favorável a retirar o direito de visita íntima para faccionados e 73% dos brasileiros são favoráveis a classificar as organizações terroristas, essas organizações criminosas, como organizações terroristas. E aqui o índice de quais as preocupações hoje que mais atormentam os brasileiros, a maior preocupação atual, 38% dos brasileiros identificam como a violência. E, em segundo lugar, 15% a economia. Então se vê claramente que há hoje, por parte da população brasileira, um entendimento e a consciência do que essas organizações representam em termos de ameaça ao Estado brasileiro, à estrutura jurídico-política brasileira. E aqui é até interessante que os especialistas em segurança pública eles fazem uma distinção entre o que é segurança pública e segurança interna. Segurança pública se trata de um fenômeno envolvendo aquela criminalidade comum, os crimes praticados envolvendo, por exemplo, roubo, furto, dentre outros crimes que afetam a vida cotidiana dos cidadãos e ali representam um problema de segurança pública, e um problema de segurança interna justamente quando existem
grupos criminosos armados, organizações criminosas que representam uma ameaça não só à população, mas chegam a reunir uma força capaz de se contrapor, inclusive, ao poder do Estado, abalando as estruturas jurídico-políticas, jurídico-policiais estatais. Então, essa preocupação de que hoje, para além de um problema de segurança pública, o que nós temos hoje no Brasil é justamente um problema de segurança interna. E eu queria trazer até aqui uma reflexão de um juiz do Estado do Espírito Santo, ele que hoje é conhecido como um dos maiores responsáveis pelo combate à criminalidade organizada no Estado do Espírito Santo. Ele teve um colega assassinado por organizações criminosas no início dos anos 2000 e ele escreveu um livro chamado Terrorismo à Brasileira, constatando justamente a dimensão desse problema hoje no país. E ele aqui perguntado sobre como o Estado brasileiro enxergava a questão da segurança pública no início dos anos 2000, ele disse o seguinte: olha, nos anos 2000 o Estado negava a existência de facções criminosas. Ainda hoje nega que essas ações são terroristas. E a gente está pagando o preço dessa negação. Estamos em guerra? Sim. E negar a guerra não ajuda. A gente corre o risco de perder a guerra sem nem mesmo dar um nome a ela. Lembro de conversas que tive com Alexandre, esse juiz que foi assassinado no início dos anos 2000, porque nós recebíamos muitas ameaças. Lembro dele dizer, eles não têm coragem de matar um juiz. Se matar um juiz, aí o mundo inteiro vai se rebelar. No fundo, a gente não acreditava que eles tivessem a sua ousadia e tiveram. E aí, ele perguntado sobre o que ele atribui o crescimento desses grupos no país, ele fala: a omissão do Estado. Criou-se uma cultura da bandidolatria, do vitimismo do criminoso que só ajudou o crime a se fortalecer. Tráfico de drogas tem no mundo inteiro, mas no domínio de território como existe no Brasil não tem em outro lugar. Hoje, cerca de 50 milhões de pessoas estão subjugadas por esses grupos criminosos. O Estado não entra nesses locais. Numa realidade assim, não existe mais soberania nacional nem democracia plena. E questionado sobre a atual legislação brasileira vigente envolvendo a questão do terrorismo, ele perguntado se essa disciplina do terrorismo no Brasil, que só reconhece a ação de grupos terroristas quando a motivação político-religiosa foi uma brecha proposital, responde ele: nossa legislação sobre esse tema é absolutamente fora da realidade. Se fizer uma análise histórica, a lei foi aprovada em 2016, ano de intensos movimentos sociais de realização das Olimpíadas no país. O objetivo claro da lei foi proteger os movimentos sociais que inclusive praticaram atos terroristas. Lembra do caso de um criminoso que jogou uma bomba e matou um repórter? Em qualquer lugar do mundo essa ação seria considerada terrorista, mas para blindar os movimentos, inseriram filtros ideológicos que também blindaram as facções criminosas. De 2016 até hoje, só tivemos uma condenação no Brasil por terrorismo. A Polícia Federal descobriu um grupo de rapazes programando um suposto ataque durante as Olimpíadas no Rio em defesa do Estado Islâmico. E aí, questionado sobre essa proposta em tramitação na Câmara hoje, que visa justamente classificar essas organizações como organizações terroristas, disse ele: o Brasil é signatário de tratados internacionais de combate ao terrorismo e, consequentemente, deveria seguir as diretrizes internacionais. No mundo inteiro, o conceito de terrorismo não é igual ao que temos no Brasil. Só pelo fato de a legislação brasileira abranger aspectos relacionados a questões religiosas e ideológicas, já fere os tratados aos quais somos signatários. Nos Estados Unidos, qualquer ato perigoso à vida humana destinado a intimidar ou coagir a população, independente da motivação, é terrorismo. Precisamos ajustar nossa lei para retirar o filtro ideológico porque ela ignora o terrorismo doméstico que existe no Brasil. Hoje, a queima de ônibus, a execução de delegados e juízes, a existência de toque de recolher para comunidades inteiras não são consideradas ações terroristas. Se a legislação conseguir esse conceito, será um avanço e uma ferramenta a mais de combate ao crime. E aí ele conclui que, ao fazer essa classificação, o Brasil teria acesso a toda a rede de inteligência de países que já trabalham com terrorismo. Sabemos que o PCC hoje está em 28 países e lava dinheiro também nesses países. Pelas inteligências internacionais, o Brasil teria acesso à localização dessas pessoas, do dinheiro e realização de bloqueio. Ainda que a lei brasileira tenha entraves, a legislação internacional permitiria o bloqueio de capitais de forma muito mais rápida. Então, a importância hoje dessa discussão do PL antifacção, que a princípio deixaria essa classificação de fora, mas segundo esse juiz, o Carlos Eduardo Lemos, que é hoje um dos principais especialistas nessa questão, ainda mais escreveu esse livro chamado Terrorismo à Brasileira, falando da necessidade, como bem constatado, inclusive nessas pesquisas de opinião, de munir o Estado com ferramentas suficientes para combater essas organizações, especialmente no campo de delitos, crimes contra o sistema financeiro, que envolvem ali a lavagem de dinheiro, e essa classificação possibilitaria que o Brasil ingressasse em sistemas de combate internacional ao terrorismo, facilitando essa atividade repressiva. Rossana.
Aí, né? Você sabe, análises desse tipo você só acompanha aqui na Gazeta do Povo. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, se você está só ouvindo a gente, então acessa o nosso canal no YouTube. Aí na Gazeta do Povo você pode curtir, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, que isso ajuda muito. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura, porque tem muito conteúdo para você no nosso site. Fred, obrigada aí mais uma vez pela parceria. Valeu, obrigado. O episódio de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana. Olá, os amigos da Gazeta do Povo. Fred, a gente teve essa semana a sabatina do Gonê, a recondução do Gonê ao cargo de Procurador-Geral da República. Foi uma votação bem apertada, inclusive uma das mais apertadas, né, desde o fim dos anos 80 e desde 89, a votação mais apertada no Senado. Isso demonstra que o governo está perdendo força no Senado? Pois é, foi um teste de fogo essa indicação, recondução do Paulo Gonê ao cargo de Procurador-Geral da República, uma expectativa grande em qual seria o desempenho dele, considerando que recentemente tivemos aquele pedido de impeachment formulado contra o ministro Alexandre de Moraes, que reuniu 41 assinaturas, 41 senadores, a maioria, que é justamente o quórum necessário para aprovação da indicação para a Procuradoria-Geral da República. Em 2023, quando o Paulo Gonê foi indicado pela primeira vez, ele teve ali 65 votos de apoio entre os senadores e agora teve uma redução aí de 20 senadores, conseguiu 45 votos dessa vez e como a Rossana bem lembrou, desde a redemocratização, desde 88, foi o quórum mais baixo atingido por um conduzido ao cargo de procurador. A última vez, o quórum mais baixo havia sido 47 senadores votando pela condução do senhor Aristides Junqueira ao cargo de Procurador-Geral da República em 1989. Então, você vê a fragilidade da base governista nesse momento, até porque havia ali um esforço do governo para a recondução do Paulo Gonê ao cargo de Procurador-Geral da República, envolvendo inclusive a ligação histórica que ele tem com ministros do STF, inclusive ministros que estavam apoiando essa indicação, especialmente o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes. Já na sua primeira indicação em 2023, o que pesou em favor do Paulo Gonê foi essa ligação com Gilmar Mendes. Eles foram colegas de carreira na Procuradoria da República, no cargo do Ministério Público Federal. Depois, Gilmar Mendes acaba saindo da carreira e vira advogado-geral da União durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E o Paulo Gonê e ele foram colegas nessa carreira, depois foram sócios no IDP, o Instituto de Direito Público, que é hoje uma faculdade de Direito, inclusive em Brasília, e pertence à família do ministro Gilmar Mendes. Ele foi sócio nesse instituto junto com Paulo Gonê e também com Inocêncio Mártires Coelho, que também foi já Procurador-Geral da República. Os três, inclusive, publicaram hoje uma das obras mais lidas em Direito Constitucional, o curso de Direito Constitucional, e foram coautores dessa obra. Paulo Gonê depois acaba saindo dessa sociedade no IDP, justamente para que a família do Gilmar Mendes se tornasse proprietária exclusiva desse instituto, e ele contou então com o apoio do Gilmar Mendes para chegar ao cargo de Procurador-Geral da República. Em 2019, quando o Bolsonaro foi fazer a sua indicação, o nome do Paulo Gonê, inclusive, foi cogitado como um dos potenciais candidatos à vaga de Procurador-Geral. Depois foi preterido com a preferência do nome do Augusto Aras, mas ali também houve uma articulação dentro da base do então governo Bolsonaro no sentido de apoiar o nome do Paulo Gonê. Tanto assim que essa votação que ele teve em 2023, de 65 senadores apoiando o seu nome, decorreu justamente desse apoio que senadores da oposição também fizeram ao seu nome, considerando questões e posições pessoais dele, envolvendo, por exemplo, a questão do direito ao aborto. Então, você vê que essa fragilidade hoje dentro da base governista, com essa aprovação difícil. Tanto assim que ontem mesmo tivemos indicações de outros cargos que dependem de sabatina e aprovação pelo Senado Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, cargos de ministro do Superior Tribunal Militar, dentre outras indicações. 10 pessoas foram indicadas para agências reguladoras e, dentre todos os indicados, a votação do Paulo Gonê foi a mais baixa. Então, é um recado claro hoje dentro do Senado em relação à fragilidade do governo Lula.
Inclusive, é interessante destacar que uma discussão muito forte hoje em relação à indicação do nome do Jorge Messias como ministro do STF. Sabemos que o ministro Luiz Roberto Barroso pediu aposentadoria já há praticamente um mês e se especulava sobre 3 possíveis nomes, o próprio Jorge Messias, o senador pelo estado de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O nome preferido pelo Lula, que ele tem uma tendência dele indicar, é o do Jorge Messias. No entanto, há hoje um fator político pesando contra o Messias, especialmente uma articulação feita pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e o próprio Rodrigo Pacheco, que querem que o Lula indique o Rodrigo Pacheco como ministro do Supremo Tribunal Federal. O Lula teria a preferência de que ele saísse candidato ao governo de Minas Gerais e contaria, inclusive, com o apoio do Lula para fazer essa frente eleitoral no estado de Minas Gerais. Mas as articulações hoje muito claras, até porque o senador Rodrigo Pacheco ele foi eleito em 2018, dentro daquela onda ali pós-Lava Jato. Inclusive, a própria ex-presidente Dilma Rousseff chegou a concorrer a uma cadeira ao Senado pelo estado de Minas Gerais e, no entanto, Rodrigo Pacheco acabou ganhando essa vaga. Ele acabou se distanciando ao longo do tempo. Ele, a princípio, estava na base do governo Bolsonaro e foi se distanciando do governo Bolsonaro. Foi paulatinamente se aproximando do Lula e hoje é um dos maiores aliados do Lula dentro do Senado Federal, mas não só do Lula, também na condição de presidente do Senado Federal, ele foi responsável por barrar uma série, por exemplo, de pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E tem 2 apoiadores de peso dentro do Supremo, que são justamente também o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que gostariam de ver Rodrigo Pacheco indicado ministro do Supremo. Essa votação, então, acende aí um sinal vermelho para o governo, dizendo, olha, é provável que se hoje fosse indicação do Jorge Messias, ela não passaria no Senado Federal, justamente porque o Davi Alcolumbre objetiva a indicação do Rodrigo Pacheco. Inclusive, agora uma especulação e um esforço por parte do governo de tentar convencer o Davi Alcolumbre a ajudar na aprovação do nome do Jorge Messias. Sabemos também que o processo de escolha de ministro do Supremo há essa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, ali composta por 27 membros, tem que ser por uma maioria e depois por maioria absoluta dentro do plenário do Supremo Tribunal, do Senado Federal. Então, ali no mínimo 41 votos para que esse nome acabe passando e acabe sendo aprovado. Então, hoje o senador Jacques Wagner está tentando fazer uma articulação dentro do Senado para aprovação do nome do Jorge Messias. O próprio Lula agora, tão logo passe a agenda da COP30 e outros compromissos internacionais, a intenção dele é se reunir com o Davi Alcolumbre para medir a temperatura no Senado Federal e, assim, ele, considerando que contará com o apoio do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Pacheco para aprovar o nome do Jorge Messias, vai indicá-lo e, eventualmente, terá de repensar a sua escolha, considerando hoje essa pressão advinda do Senado Federal, Rosana. Eu só fico curiosa, né, Fred? A gente já comentou algumas vezes aqui no 15 Minutos sobre justamente a curiosidade que as sabatinas têm despertado nos últimos anos no Senado, independentemente se a indicação é para a PGR ou se é para o STF. Mas eu fico só me perguntando se, por exemplo, Rodrigo Pacheco for indicado, como é que seria essa sabatina no Senado? Pois é, com certeza seria muito animado. Até é interessante dizer, uma das mais duras sabatinas que já ocorreram no Senado Federal foi a própria sabatina de Gilmar Mendes, quando ele, então, advogado-geral da União, em 2002, ele é indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Ele sofreu ali uma resistência muito forte ao seu nome, especialmente por parte do PT, e ele chegou a chorar, inclusive, na sabatina, diante da pressão a que ele foi submetido. E então, essa expectativa muito grande nessa eventual. Interessante dizer até que ontem, na sabatina do Paulo Gonet, a sabatina durou 6 horas. Ele foi especialmente questionado com uma fala muito dura por parte do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que eu acho que até cabe destacar um trecho da fala em que ele se refere especialmente à atuação e a esse conluio entre a atuação do Paulo Gonet e do Alexandre de Moraes. Muito das críticas formuladas pelos senadores contra o Paulo Gonet em relação à atuação do Ministério Público Federal nesses últimos 2 anos se referem justamente a uma certa perda de autonomia da Procuradoria-Geral da República em relação ao Supremo Tribunal Federal, especialmente nesses
processos criminais envolvendo tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto os réus do 8 de janeiro. E disse o Flávio Bolsonaro, abre aspas, o senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar, perdeu a titularidade da ação penal pública, foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal para tomar alguma iniciativa. Aí depois dava aquela vaselinada, mandava lá para o senhor opinar. Os membros do MPF devem ter vergonha do senhor hoje, muita vergonha. E continua ele. O senhor, em vez de investigar as graves denúncias, foi investigar quem denunciou, igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui abrindo inquérito para persegui-lo, em vez de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. O senhor não tem vergonha de fazer isso? Também o senador Jorge Seife, senador pelo estado de Santa Catarina, fez um questionamento duro contra o Procurador-Geral da República envolvendo os diálogos que foram trazidos a público pelo Eduardo Talhaferro, em que havia ali conversas de bastidores entre o Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes, combinando condutas ali a serem tomadas e medidas a serem tomadas, especialmente durante o processo eleitoral e depois em relação aos réus do 8 de janeiro, disse o Jorge Seife. A Lava Jato foi enterrada no Brasil porque tinha conversas do então juiz Sérgio Moro com o então procurador Deltan Dallagnol. O Talhaferro esteve aqui e mostrou mensagens de Alexandre de Moraes pedindo pareceres do senhor Gonet. Então, diante disso, são fraudes processuais com produção encomendada de relatórios contra alvos pré-estabelecidos, inclusive falsificando o caráter de monitoramento. Ele também questionou o Gonet em relação às denúncias do Talhaferro. Ao invés de determinar uma investigação séria contra as autoridades que praticaram esse crime, o senhor denunciou o servidor público Eduardo Talhaferro que trouxe a público esses fatos. Porque o Ministério Público não investiga o conteúdo das denúncias de Talhaferro, ao invés de hoje estar tentando trazê-lo para o Brasil, para ele ser mais um prisioneiro calado do sistema judicial atualmente instalado no Brasil? E, então, você vê que realmente foi uma fala dura e, em resposta aos senadores, o Gonet, inclusive, defendeu os ministros do STF. Ele falou, eu posso dar o testemunho da lisura, da idoneidade, da dedicação, do apuro técnico, da fundamentação, da abertura, da transparência, da fundamentação de todos os integrantes do tribunal. Eu gostaria de dizer que todos os integrantes do tribunal têm a minha mais profunda admiração. E em relação ao próprio inquérito das fake news, aqui é interessante dizer que a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, quando da instauração do inquérito das fake news, em abril de 2019, ela apresentou um parecer solicitando o arquivamento do inquérito das fake news, porque esse inquérito foi instaurado de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, no caso pelo presidente do STF, Dias Toffoli, e depois que designou o ministro Alexandre de Moraes como relator desse inquérito. A então procuradora-geral, Raquel Dodge, pediu o arquivamento desse inquérito, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes desconsiderou esse pedido da PGR, porque a PGR é a titular exclusiva da ação penal pública, nos termos do artigo 129 da Constituição. Então, e não caberia ao Supremo instaurar um inquérito. E o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele defendeu também esse inquérito, dizendo que a instituição, no caso, o Supremo, atua com base em critérios técnicos e não políticos e que respeita o segredo de justiça em relação a esse inquérito que corre sob sigilo como garantia da presunção de inocência. Então, você vê que realmente o Paulo Gonet foi objeto de muitas críticas. Ele também contou com o apoio ali dos senadores da base do governo, especialmente o senador Omar Aziz, que foi o relator da sua indicação e fez o parecer favorável à sua indicação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. E agora, então, teremos ali a recondução dele ao cargo por mais 2 anos de mandato, encerrando assim os 4 anos à frente do Ministério Público Federal. Aqui é até interessante dizer que a situação, falamos do caso da indicação do Lula, do Jorge Messias, o potencial candidato ao Supremo, que também se abre hoje uma nova frente em relação ao governo e um problema envolvendo uma operação realizada pela Polícia Federal, Coffee Break, que investiga a ex-nora do presidente Lula, envolvida ali num escândalo envolvendo contratos superfaturados no Ministério da Educação. E trouxe também à luz um outro personagem conhecido já dos brasileiros, Calil Bittar, que era sócio do filho do presidente Lula, o Fábio Lula da Silva, na empresa que eram sócios da empresa Game Corp. Ele está sendo investigado junto com essa ex-nora do Lula em relação à atuação de lobby junto ao Ministério da Educação, envolvendo esse superfaturamento de contratos de compra de livros didáticos e kits de robótica pelo Ministério da Educação.
Calil Bittar, importante dizer também, que é irmão do Fernando Bittar, que era o dono do sítio de Atibaia. Então, a abertura dessa operação Coffee Break, que também traz aí nomes muito próximos do presidente Lula, também é um centro de escândalo de corrupção envolvendo, nesse caso, o Ministério da Educação, Rossana. Tá aí, você já sabe, né? Análise desse tipo só aqui na Gazeta do Povo. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera você, claro, na próxima edição. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Fred, temos uma operação dos Estados Unidos, autorizada, claro, pelo presidente Donald Trump, para combater o narcotráfico e o terrorismo transnacional na América Latina. O que isso quer dizer na prática, Fred? Pois é, Rossana, há algum tempo, né, a gente está falando dessa incursão militar dos Estados Unidos no mar do Caribe Sul, primeiro com deslocamento de embarcações de guerra, 8 embarcações, um submarino nuclear, e na última semana a chegada no mar do Caribe Sul do maior porta-aviões do mundo, o porta-aviões USS Ford, que comporta até 90 aeronaves. E agora a formalização dessa operação militar pelo governo americano, num anúncio que foi feito pelo secretário de guerra Peter Hegseth. Ele disse basicamente o seguinte: o presidente Trump ordenou a ação e o Departamento de Guerra está cumprindo. Hoje estou anunciando a operação Lança do Sul, liderada pela Força Tarefa Conjunta, junto com o Comando Sul do Exército Americano. Esta missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós o protegeremos. Então, a partir desse momento, formalmente, os Estados Unidos iniciarão essas operações que já vinham sendo realizadas. Havia uma questão jurídica em torno do lançamento dessa operação, que é justamente toda a discussão envolvendo a classificação das organizações de narcotráfico como organizações terroristas, que a partir dessa classificação elas passam a ser consideradas como combatentes inimigos, agentes não estatais inimigos, tal qual foi feito pelos Estados Unidos no início dos anos 2000, quando o governo americano, após o atentado às Torres Gêmeas, empreendeu aquela guerra ao terror. Naquele momento também houve, por parte dos Estados Unidos, uma reclassificação dessas organizações terroristas, no caso a Al-Qaeda, no que deu sequência inclusive à guerra no Iraque. Houve ali uma reclassificação para considerar que, classicamente, no campo militar, o que se considera a guerra convencional são a guerra entre dois países por meio das suas forças militares convencionais. E a guerra irregular, quando você tem uma força estatal se deparando contra forças não estatais, forças irregulares, e daí a necessidade de juridicamente fazer essa classificação então das narco-organizações como organizações terroristas para que o governo americano possa se valer e se utilizar das forças militares. Há também uma questão envolvendo essa discussão do ponto de vista jurídico nos Estados Unidos, que qualquer operação militar que envolva ali mais do que 60 dias de medidas que exijam, né, essa mobilização do aparato militar americano por mais de 60 dias dependem de uma autorização do Congresso americano. Nesse caso, inclusive, tivemos uma votação no Senado, em que o Senado acabou autorizando com que o governo americano empreendesse essas iniciativas militares no Mar do Caribe Sul, independente dessa autorização. E a partir de agora, então, temos por parte do governo americano essa mobilização total por meio dessa operação Lança do Sul das forças militares na região. Já temos aproximadamente 12 mil homens, especialmente da Marinha e das Forças Especiais Americanas, nesse Mar do Caribe Sul, justamente com o objetivo, então, de atacar essas organizações terroristas envolvidas com tráfico de drogas. Já tivemos 20 ataques realizados pelo governo americano na região, aproximadamente 20 embarcações que foram aí abatidas e 80 narcoterroristas eliminados pelo governo americano e 100 sobreviventes desses ataques. Inclusive, ontem, o próprio senador Lindsey Graham, que é um senador do estado da Carolina do Sul, muito ligado ao complexo industrial militar americano, ele que foi militar de formação e é um dos senadores mais antigos hoje em atuação no Senado americano, ele ontem deu uma declaração manifestando o apoio a essa iniciativa do governo Trump. Ele disse o seguinte:
Para aqueles que estão se perguntando o que está acontecendo na Venezuela, vocês precisam entender que o presidente Trump está absolutamente sério ao querer acabar com o narco-estado terrorista da Venezuela, que continua envenenando os americanos com drogas ilegais. O presidente Trump também acredita que Maduro é um líder ilegítimo e que seus dias estão contados. Concordo totalmente com a avaliação do presidente Trump sobre a situação na Venezuela. Não considero Maduro um líder legítimo, mas sim um traficante de drogas que já foi indiciado em tribunais dos Estados Unidos. Bush pai derrubou o líder panamenho Noriega em circunstâncias semelhantes. Existe um califado de drogas no nosso quintal que inclui Venezuela, Colômbia e Cuba. Estou muito feliz que o presidente Trump esteja decidido a acabar com esse reino de terror. Quanto mais cedo Maduro cair, melhor será para o povo da Venezuela e para os Estados Unidos. E a esse aumento da escalada militar pelo governo americano, e aqui quando tratamos da atuação dos Estados Unidos na área internacional, elas são conhecidas as ferramentas de que os Estados Unidos se valem, pelo acrônimo DIME, que são ferramentas diplomáticas, de inteligência, militares e econômicas. E a gente vê uma escalada, então, dessas opções adotadas pelo governo americano, desde o início com a chegada do Trump ao poder em janeiro desse ano. Nós tivemos primeiro uma tentativa de estabelecimento de um canal de diálogo por meio da designação de um encarregado especial, Richard Greenhill, para travar ali o diálogo com Nicolás Maduro. E, no entanto, essas tratativas acabaram frustradas, inclusive foram intermediadas no momento pelo próprio governo do Catar. Então, e agora você vê com essa ausência de diálogo e a escalada militar que objetiva, segundo a maior parte dos especialistas de geopolítica hoje, a retirada do Maduro do poder. E essa escalada tem aumentado a pressão, tanto assim que o próprio ditador venezuelano ontem deu uma entrevista para a CNN Internacional. Ele saiu às ruas de Caracas e, questionado sobre essa questão, ele falou o seguinte: olha, que se unam os países pela paz das Américas. Chega de guerras sem fim, chega de guerras injustas, chega de Líbia, chega de Afeganistão. E aí, perguntado se ele tinha uma mensagem direta ao presidente Trump, ele falou que sim, que ele quer a paz. E justamente você vê esse aumento da pressão sobre o Maduro, que inclusive essa semana também aprovou uma lei pela Assembleia Venezuelana, que é uma lei que objetiva fazer uma mobilização total das forças militares venezuelanas na hipótese de uma eventual incursão militar dos Estados Unidos dentro do território venezuelano, porque até agora essas operações ficaram limitadas ali à zona do mar internacional próximo à costa venezuelana. E essa utilização e mobilização das forças militares envolve inclusive táticas de guerrilha. Interessante dizer, inclusive, que fontes confidenciais dentro do exército venezuelano disseram que hoje, diante, obviamente, da situação de miséria da Venezuela, o exército não teria recursos para combater os Estados Unidos. Em 2 horas o conflito estaria encerrado, segundo palavras de altas fontes ali de militares venezuelanos. Interessante dizer também que o próprio discurso hoje do Maduro de apelar a um discurso de paz contrasta com a iniciativa e com a postura dele ao longo do tempo. Eu lembro aqui de um episódio específico envolvendo a Guiana, que é o país que faz fronteira com a Venezuela. A Guiana, que em 2015 descobriu novas reservas de petróleo offshore ali na costa do mar da Guiana, aproximadamente 11 bilhões de barris de petróleo. E foi dada autorização para a empresa ExxonMobil explorar essas reservas de petróleo pela Guiana. E desde que foi constatada essa descoberta, o Nicolás Maduro começou a acirrar um discurso para anexar a região de Essequibo, que é a região que é aproximadamente 70% do território da Guiana, que é justamente a região onde se encontram essas reservas de petróleo, onde vivem aproximadamente 150 mil pessoas. E o Nicolás Maduro veio numa escalada de tentativa, inclusive ameaçando invadir militarmente a Guiana. Fez um referendo em 2023 em que a população venezuelana, por meio de 97% dos venezuelanos, se manifestou pela anexação dessa província da Guiana. Ele aprovou inclusive uma lei criando a província de Essequibo venezuelano. No entanto, apesar dessas declarações, de toda essa mobilização interna envolvendo essa região da Guiana, ele acabou não optando por fazer uma incursão militar, até porque o próprio Estados Unidos havia ameaçado eventualmente que, se eles invadissem a Guiana, as forças militares americanas sairiam em socorro da Guiana contra a Venezuela. Então você vê que o Nicolás Maduro, que durante outros momentos se valeu de uma retórica beligerante contra os países da região, no caso, inclusive, esse da Guiana, agora ele apelando ao discurso da paz, considerando justamente esse aumento da pressão do governo americano
contra a Venezuela, inclusive ele apelando à ajuda da Rússia. Sabendo que a Rússia hoje se encontra num momento delicado na questão do fronte da guerra contra a Ucrânia, tanto assim que os aliados históricos da Rússia que necessitaram de amparo nesse período, foi o caso da Síria, com o ditador Bashar al-Assad, e o próprio Irã, quando, diante dos ataques de Israel e dos Estados Unidos, a Rússia acabou por não socorrer esses dois aliados históricos e aqui uma expectativa de que também, numa eventual incursão militar dos Estados Unidos na Venezuela, que a Rússia acabe por não fazer nada, até porque, envolvendo a distância entre os dois países, o caso da Síria e do Irã são muito mais próximos, estão muito mais próximos do território russo, e o governo russo optou por não intervir de qualquer maneira nesses conflitos. Interessante dizer também que o próprio presidente da Colômbia tem acirrado também sua retórica, ele que foi sancionado pelo governo americano com o cancelamento dos seus vistos e inserção do seu nome na lista da OFAC, congelamento dos seus ativos, assim como o seu ministro do Interior, Armando Benedetti, ele falou que encerraria qualquer tipo de colaboração entre os serviços de inteligência colombiano e os serviços de inteligência americano. Ele falou isso na terça-feira. Todos os níveis de inteligência das forças públicas receberam ordens para suspender todas as comunicações e demais interações com as agências de segurança dos Estados Unidos. Essa medida permanecerá em vigor enquanto os ataques com mísseis contra embarcações no Caribe continuarem. A luta contra as drogas deve ser subordinada aos direitos humanos do povo caribenho. Interessante dizer que logo depois dessa declaração do Gustavo Petro, 2 dias após, na quinta-feira, o seu ministro da Defesa e o seu ministro do Interior, Pedro Sánchez e Armando Benedetti, desmentiram o presidente colombiano. Eles falaram o seguinte: o presidente Gustavo Petro deu instruções claras para manter, como tem sido feito, um fluxo contínuo de informações com as agências internacionais para combater o tráfico de drogas, garantindo sempre o respeito aos direitos humanos e a estrita observância dos acordos de entendimento e tratados internacionais. E aí o seu ministro do Interior disse o seguinte: o presidente Gustavo Petro jamais afirmou que as agências americanas de controle, FBI, DEA, HSI, deixariam de atuar na Colômbia em conjunto com nossas agências de inteligência. Continuaremos trabalhando com os Estados Unidos, como este governo tem feito no combate ao narcotráfico e ao crime. E até o próprio Marco Rubio, nessa semana, se manifestou também porque a União Europeia criticou essas ações militares americanas no Mar do Caribe Sul, no que o Marco Rubio respondeu o seguinte: o que certamente não lhe compete é determinar como os Estados Unidos defendem sua segurança nacional. Os Estados Unidos estão sob ataque de terroristas do crime organizado em nosso hemisfério e o presidente está respondendo em defesa do nosso país. Então, você vê que essa escalada e o fim do Maduro está aí muito próximo, considerando esse lançamento dessa operação militar Lança do Sul, que, para além de todo esse deslocamento de tropas militares pro Mar do Caribe Sul, os Estados Unidos essa semana também realizou um treinamento militar no Panamá. Há mais de 20 anos que não realizava um treinamento militar no Panamá, e também já havia realizado há 2 semanas treinamentos militares em Trinidad e Tobago, que fica ali a 12 quilômetros da costa da Venezuela. Então, os cercos fechando contra o Maduro, e agora só uma expectativa, inclusive com uma reunião que foi realizada nessa semana entre o secretário de guerra, Peter Hegseth, e o presidente americano, Donald Trump, em que o secretário teria apresentado para o presidente americano as várias opções de atuação militar na Venezuela, identificando possíveis alvos de instalações militares que possam ser atacadas pelos americanos e, por fim, inclusive esse objetivo de eventual captura do Maduro, para que ele seja eventualmente capturado e transferido para os Estados Unidos, assim como o próprio senador americano Lindsey Graham falou, ele seja processado nos Estados Unidos, como foi feito com o ditador panamenho Manuel Noriega em 1989, Rosana. E claro que a gente não tem como não pensar também, né, Fred, na situação brasileira, porque aquela mega operação no Rio de Janeiro também chamou muito a atenção das autoridades norte-americanas. E se o cerco está se fechando contra o narcotráfico, que seja na Venezuela ou na América Latina, isso também quer dizer que no Brasil a situação é complicada. Sim, você vê uma escalada da tensão, inclusive agora nesse PL antifacção, que a gente inclusive discutiu aqui no 15 Minutos, o cerne do projeto é a classificação dessas organizações como organizações terroristas, mas o próprio relator acabou recuando nesse ponto na redação do texto em decorrência da pressão do governo federal. E reportagens indicam também que os próprios militares brasileiros seriam contra essa classificação das organizações como organizações terroristas, dizendo que representariam de alguma maneira uma ameaça à soberania do Brasil. Então, você vê esse aumento da pressão e justamente em consideração
que o efeito mais prático dessa classificação é que, a partir do momento que essas organizações são classificadas como terroristas, você tem acesso aos serviços de inteligência internacional que compartilham informações sobre a atuação desses agentes no mundo inteiro, o que facilita, inclusive, o bloqueio de recursos financeiros. Eu acho que, por isso, a pressão maior para que o governo brasileiro venha a fazer essa classificação. É isso, então. A edição de hoje do 15 Minutos fica por aqui. A gente espera vocês, claro, na próxima edição. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!